cliente chega no seu escritório com a citação para responder uma ação penal. O que é a ação penal? Bom, vamos lá. Vamos continuar os estudos do nosso CPP e nós vamos aprender o que é uma ação penal e como tratar de fazer a defesa dentro dela. O artigo 24 do CPP, no título 3 desse capítulo, começa os estudos sobre a ação penal. Nós encerramos os estudos sobre o inquérito policial, que é a investigação preliminar, e agora nós começamos os estudos sobre a ação penal. Eu quero pedir a você que abra o seu CPP e acompanhe a leitura do artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Bom, vamos lá, vamos começar nossas análises. Ação penal é a forma como o Estado vai promover a investigação judicial, a investigação criminal em juízo, agora consagrando o princípio da ampla defesa, ou então até mesmo da plenitude de defesa nos casos de homicídio, consagrando o direito de defesa, onde o advogado vai participar da produção da prova, o promotor vai participar da produção da prova, e nós teremos ali o embate da defesa e da promotoria, da acusação, dentro da produção da prova na ação penal. Então, a ação penal é a forma como o Estado processa, investiga judicialmente o réu, o investigado. Ela tem, inicialmente, a prioristicamente, uma natureza pública incondicionada. A ação penal, geralmente, ela é uma ação penal pública, e quando nós dizemos que ela é incondicionada, porque na maior parte dos casos, quem a move é o Ministério Público. Por quê? Porque na Constituição Federal, o artigo 129.1, ele dá a titularidade da ação penal pública incondicionada ao Ministério Público. Existem alguns casos, nós vamos estudar, onde essa ação penal pública ela poderá ser condicionada à representação da vítima, à representação do ofendido, certo? E existem alguns casos mais restritos ainda, onde a ação penal não será pública, a ação penal será privada. Então, o ofendido terá que contratar um advogado ou um defensor público e mover uma ação penal privada, uma queixa-crime contra o réu. Tá? Então, é importante que você tenha o conhecimento e o discernimento sobre o que é uma ação penal pública, uma ação penal privada, e dentro da ação penal pública, o que é uma ação penal pública incondicionada, que são aqueles crimes onde é o Ministério Público o dono da ação penal, ele tem que se mover ex officio, ele descobriu, chegou até ele a notícia do crime, ele tem que se mover. Chegou o inquérito policial pronto para o Ministério Público, se ele sente que ali tem as provas, que são o conteúdo probatório mínimo, ele propõe a ação penal. E nós também temos a ação penal pública, só que condicionada à representação da parte, à representação da vítima, do ofendido. Então, importante você ter discernimento. Ela é uma hipótese muito mais restrita,
uma hipótese restrita, mas ela existe, tá? Dentro da ação penal pública incondicionada, nós temos um princípio, que ele é um princípio basilar da ação penal. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Toda ação penal pública incondicionada, ela é obrigatória. O Ministério Público, ele não pode escolher se ele vai processar ou não o réu. Chegou para ele o inquérito policial com conteúdo probatório mínimo de que existe ali a materialidade do crime e o indício de autoria, ele é obrigado. Se há uma dúvida para ele ali, se um dos réus participou ou não, ele só pode deixar aquele réu de fora, aquele investigado de fora, de forma muito bem justificada, muito bem fundamentada. Senão, pelo princípio da obrigatoriedade, ele é obrigado a processar todo mundo. E no correr da investigação, vai ser apurado se aquele réu, se aquele investigado participou ou não do crime. Agora, importante lembrar que nós temos algumas regras para a ação penal. Nós temos algumas regras. E dentro ainda dessa obrigatoriedade, nós temos um fato novo, que é a mudança no Código de Processo Penal, feita em 2019 pelo pacote anticrime. Por quê? O pacote anticrime trouxe a possibilidade do ANPP. Mas vamos falar das regras aqui, vamos voltar à regra, vamos começar pela regra de indisponibilidade da ação penal. A indisponibilidade da ação penal, ela está intrinsecamente ligada à obrigatoriedade, porque se a gente diz que ela é obrigatória, o Ministério Público não pode dispor da propositura da ação penal. Ele não pode escolher, num caso onde você tem 5 réus, o Ministério Público não pode escolher, vou processar 3 e vou deixar 2 de fora. Não, é indisponível. Ele não tem como fazer aplicar essa regra. Agora, deixar de aplicar essa regra. Agora, é uma regra, né? Regra nós podemos flexibilizar, princípios não. E o legislador veio flexibilizando a situação de propositura da ação penal já inicialmente com a criação da lei dos juizados especiais. Com a criação da lei 9.099, já se houve o estabelecimento de um processo conciliatório dentro do mundo da ação penal. Foi sempre possível a composição civil, inicialmente, se houvesse uma composição civil. Caso ela não acontecesse entre as partes, aí teria a possibilidade de uma transação penal, o Ministério Público oferecer uma pena antecipada para aquele réu, e o réu, teoricamente, não ser tratado como culpado, ele ter só algumas restrições, ele ter uma pena alternativa para cumprir, e o nome dele não ser lançado no rol dos culpados. E caso isso não fosse aceito, aí sim nós teríamos uma ação penal proposta, tramitando dentro do juizado especial. O que mudou? Nós temos que observar hoje o artigo 16 da Lei Maria da Penha. O artigo 16 diz que a vítima, ainda que seja um caso desse de ação penal pública incondicionada, ela pode decidir retirar as acusações. O artigo 16, ele tem uma regra de proteção, né? Ele diz que, para que isso aconteça, nos casos, eu falei ação penal incondicionada, mas na verdade é nos casos de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, para que isso seja admitido a renúncia à representação, é necessário que aconteça uma audiência, onde esteja presente o juiz para poder verificar se aquela vontade expressa da vítima, ela não está expressa por meio de uma coação psicológica, uma coação financeira, uma coação física.
Então, esse é o único requisito. Agora, lembrando que não é dentro de uma ação penal pública, é dentro de uma ação penal pública incondicionada, é dentro de uma ação penal pública condicionada à representação. Outros fatores importantes que o artigo trata, que é justamente a capacidade para representar. Quem é que tem capacidade para representar? O ofendido tem capacidade para representar. Ele precisa só obedecer a regra de que ele seja maior de idade. Quando ele não é maior de idade, aí ele precisa da representação do seu tutor, que geralmente é o genitor ou a genitora, o pai ou a mãe da pessoa ali ofendida tem que estar acompanhando e tem que fazer a representação. Ainda importante lembrar, o artigo também traz a hipótese, né, da morte do ofendido. Se o ofendido morre dentro do período para se fazer a representação pela propositura da ação penal, os seus herdeiros podem representar. E ele traz quem são os herdeiros: o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Seus familiares, né, podem fazer essa representação. Tá? Então é importante prestar atenção nesse detalhe para que, se isso acontecer no seu dia a dia, você saber que o cônjuge pode sim exercer a representação daquela ação penal. O cônjuge pode constituir assistente de acusação para acompanhar uma ação penal. O irmão, o filho, pode fazer a mesma coisa também. Então é importante prestar muita atenção nesse detalhe. E por fim, ele ainda diz que, seja qual for o crime, quando for praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então, quando a vítima, o ofendido, sempre for um desses entes, União, Estado e município, a ação penal ela sempre será pública. Sempre será pública. No caput do artigo tem um detalhe que a gente não trabalhou, que é qual? Ele diz assim: mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça. Ora, isso é uma regra geral? Não. A regra de requisição do ministro da Justiça é uma regra constitucional prevista para alguns casos onde o réu, o investigado, é uma autoridade pública. E essa autoridade dá a ele uma prerrogativa de foro em razão da função que ele exerce. Então, ele só poderá ser investigado judicialmente se houver o requisitório, se houver a requisição do ministro da Justiça. Nós vamos estudar mais adiante que cargos são esses, né? Que funções públicas são essas, que tem essa proteção, que tem esse mecanismo de proteção, mas que é muito usado nos dias de hoje, ok? Bom, espero que você tenha gostado, um grande abraço para você, Deus te abençoe sempre.